Qual a diferença entre corpo, alma e espírito? Seja bem-vindo a este canal. Eu sou Lauriane Rodrigues. Caso você seja novo, inscreva-se e ative o sininho ao lado para receber as notificações de novos vídeos. E, é claro, compartilhe esta mensagem. Queridos irmãos, vamos ler primeiramente em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa com certeza é a dúvida de muitas pessoas, essa luta interna que existe dentro de nós, como se dá. Vamos falar do corpo. O corpo é a parte física do ser humano, composto por carne, ossos, sangue, células, etc. É a parte visível e tangível que pode tocar as coisas físicas desse mundo. Existem algumas particularidades que são apenas do corpo físico, como comer, dormir para descansar, fazer exercício, consultas médicas e tudo mais. Essas são particularidades individuais do corpo, bem como a necessidade de vitaminas. O corpo também possui algumas necessidades que geram desejos, como fala em 1 Pedro 2:11. Queridos, peço-lhes que sejam estranhos e peregrinos, abstendo-se dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E para isso nós vamos entender o que é a alma. A alma é a parte imaterial que habita no ser humano, produzindo inteligência, emoção e vontade. A alma é a sua personalidade, ela é você. Geralmente quando queremos tocar em um objeto, é a alma querendo tocar esse objeto usando o corpo. E vamos explicar, segundo a Bíblia, os 4 tipos de almas que existem. O primeiro tipo de alma se refere à alma das pessoas, dos seres humanos individuais, como fala em Ezequiel capítulo 18, verso 4, que diz: Pois a alma de todas as pessoas pertence a mim, tanto a alma do Pai quanto a alma do Filho são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Existem outras traduções que se referem como a vida, mas o contexto deste versículo quer dizer que a alma de cada um é individual, que receberá a salvação individualmente. E o contexto desse versículo refere-se quando os israelitas perguntaram a Ezequiel se os filhos responderiam pelo pecado dos pais, e aí fala que a cada pessoa responderá individualmente pelo seu pecado. Você poderá estar lendo o capítulo 18 de Ezequiel, do versículo 1 ao 9. Pois aquele que é obediente aos mandamentos do Senhor, que anda correto, viverá. O segundo tipo de alma é a alma como função biológica, sangue, ou seja, a vida está no sangue, como você pode confirmar em Levítico, capítulo 17, versículo 14, que diz: A vida de todo ser vivente está no sangue. E o terceiro tipo de alma são os nossos sentimentos, a alma como sentimento, emoção, como diz em Mateus, capítulo 26, verso 38, quando Jesus foi ao Getsêmani com os seus discípulos, ele lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. É da alma que vem as nossas tristezas, as nossas emoções. Quando o seu corpo chora e descem as lágrimas dos seus olhos, é a sua alma que está chorando. É a sua alma que se entristece, que fica ansiosa, muitas vezes depressiva. E Salmos 42, versículo 5, mostra a situação da alma abatida e aflita. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. E o quarto tipo de alma, a alma como imortal, como afirma Mateus 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma do homem é imortal, não tem fim. Porém, somente Deus é eterno, porque não teve início nem terá fim. Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. São as primeiras e últimas letras do alfabeto grego. Respectivamente representam o começo e o fim de todas as coisas. Deus sempre existiu. Já o homem, a alma do homem, teve início no momento da sua concepção e só passou a existir nesse momento. Porém,
ela não terá fim, mas ela poderá viver uma eternidade com Deus ou não. Antes do momento da concepção, só existíamos nos planos e na mente de Deus. E por isso a alma não é eterna, se tratando de divindade, porque a alma ela terá uma sentença de morte ou de vida eterna com Deus. Mas ela é imortal e toda alma será julgada pelos seus pensamentos, desejos e ações pela palavra de Deus, como afirma Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada e é mais afiada do que 2 gumes. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. E para que possamos discernir o que é de Deus e o que não é, precisamos do Espírito. E vamos falar do Espírito para que possamos entender o importante papel do Espírito na nossa conexão com Deus. Mas antes trataremos de outra dúvida muito comum. E o animal, ele tem alma? Conforme afirmamos em Levítico 17:14, sim, com certeza, porque fala lá no versículo que a vida de todo ser vivente está no sangue. E em outras traduções, a vida de toda carne está no sangue. Porém, se o animal morrer, simplesmente ele deixa de existir, porque a vida dele está apenas no sangue. E a Bíblia nos afirma que Jesus morreu pelas almas humanas. E essa é a diferença da alma do animal para a alma humana. A alma do animal está no sangue e simplesmente desaparece quando ele morre. Não vai para o céu nem para o inferno. E já a alma do homem, ela é imortal, pois poderá passar uma eternidade com Deus ou na morte eterna. E para a alma viver uma eternidade com Deus, ela precisa dar lugar aos frutos do Espírito de Deus que habita nela, pois Deus soprou nas narinas do homem, ele deixou uma parte dele em nós. Portanto, vamos entender agora o que é o Espírito. Vamos iniciar lendo Jó capítulo 32, versículo 8, que diz: Mas acontece que dentro das pessoas há um Espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. E esse sopro está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Conforme já afirmado, Deus deixou uma partícula dele em nós quando soprou em nossas narinas, que foi o Espírito de Deus. E através desse Espírito ele dá ao homem entendimento das coisas de Deus. É a consciência que nós temos do que é bom ou ruim, do que é fé, do que é a voz de Deus. É uma parte de Deus no homem que faz o homem reconhecer de que precisa do Senhor Jesus, de uma divindade como Deus. A fé que antes era natural, quando há uma conversão, passa a ser espiritual. Uma parte espiritual que se acha no ser humano, produzindo-lhe fé e consciência de Deus. Esse espírito não pertence ao homem, e quando ele morre, o espírito volta para Deus. Vamos ler agora versículos que esclarecem isso de uma forma melhor na Bíblia e que irá esclarecer quais são os frutos que procedem da nossa personalidade, da nossa alma, e os frutos que procedem do Espírito de Deus que habita em nós. E está em Gálatas, capítulo 5, verso 19. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raivas e a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Este versículo de Gálatas se refere à nossa personalidade que vem do nosso eu, da nossa alma. Por isso, a necessidade de fortalecermos o Espírito que habita em nós e se transforma na luta contra a carne e o Espírito. Por quê? Porque o nosso corpo tem necessidades físicas e existem os desejos que partem de nós, da nossa alma, do nosso eu. Como já falado, que a alma utiliza e precisa do corpo para poder agir. E em Gálatas 5:22, veremos agora a necessidade de fortalecermos o Espírito de Deus que Ele deixou em nós, pois é esse Espírito que vai produzir os frutos que nos levarão ao céu. Pois diz:
Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade. Verso 23. A humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, meus queridos irmãos, para que nós possamos ver o que é bom e o que é mal, separar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. É ela que vai julgar os nossos desejos e pensamentos, como fala em Hebreus 4:12, já lido. Então precisamos viver em espírito, pois é o espírito que acusa sua consciência quando você faz alguma coisa de errado. É do Espírito que vem o verdadeiro arrependimento e não o remorso. E por isso é necessário alimentarmos o nosso espírito todos os dias com a palavra de Deus para vencermos essa grande batalha entre corpo, alma e espírito. Pois muitas vezes o nosso corpo fica doente e batalhamos para que o corpo não morra, porque quando o corpo morre, a alma sai do corpo, assim como aconteceu com Raquel, quando teve Benjamim. A Bíblia afirma que a alma dela saiu do corpo, como diz em Gênesis capítulo 35, verso 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou-o Benjamim. Em outras traduções fala de vida ou suspiro. Então, quando a alma sai do corpo, o corpo morre. Muitas vezes a pessoa fica em coma. Não morreu porque a alma ainda está ali. E, como já falado, a alma tem seus desejos. Precisamos do Espírito de Deus para produzir em nós aquilo que nos levará para a eternidade, aquilo que nos levará para o céu. E quem vai nos ajudar com isso? O instrumento que nós temos hoje, precioso, é a palavra de Deus. E você precisa ler ela. É ela que vai te ajudar a enxergar aquilo que é de Deus e aquilo que não é. As pessoas que pregam a verdade e as que não estão pregando a verdade. E para isso nós precisamos nos fortalecer todos os dias, lendo a palavra de Deus. Não tem como vencer os desejos da alma, as tristezas da alma e os desejos do corpo também, as doenças e tudo mais, que provém muitas vezes da alma. Tem doenças que vêm do nosso sentimento, da nossa emoção e transmite para o corpo. Nós só vamos vencer isso com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, eis aqui a diferença de corpo, alma e espírito. Peço que você deixe nos comentários se houver mais alguma contribuição, algo que você entendeu. Deixa aí também o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe com outras pessoas também mensagens que edificam. E caso não seja inscrito, inscreva-se neste canal e ative o sino ao lado para receber mais vídeos e mensagens como essa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor.